Olá, alunos do Colégio Coque Brasília, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento do Vestibulando e hoje nós falaremos sobre literatura brasileira. Então segue a vinheta e logo depois a dica de literatura brasileira. Bom, então hoje nós vamos falar sobre literatura brasileira, pessoal. E literatura brasileira, primeiro vamos entender o que é a literatura brasileira. E a literatura, pessoal, é a arte da palavra, né? A literatura é a arte da palavra, é a arte de ler e a arte de escrever. Sim, nós temos os grandes clássicos, né? Os grandes autores clássicos, as grandes obras literárias. Mas não basta só escrever, nós temos também que aprender a interpretar e a ler todas essas obras. Até porque, pessoal, a literatura, como também a língua portuguesa, é um instrumento de comunicação e interação social. Exatamente. Ela tem o objetivo de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade, de um período literário. Então, quando nós fazemos o estudo da literatura brasileira, nós devemos levar em conta duas vertentes, dois pontos muito importantes. Primeiro, o histórico e depois o estético, né? O histórico é uma expressão da situação social da época. Exatamente o que eles estavam vivendo naquele período. Isso vai nos ajudar a entender muito a história do Brasil. Então, sobre o ponto de vista histórico, temos que levar em consideração a situação social da época. E a estética, que vai ressaltar as características, ressalta características literárias da época. Quais eram as características daquele período. E esse período é o que nós vamos chamar de escola literária, período literário ou momento literário. E para estudar a literatura brasileira, pessoal, nós primeiro vamos fazer uma divisão em duas grandes eras. A era colonial e a era nacional. Tá? Então a era colonial ela vai do quinhentismo até o arcadismo. Lembrando, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo são escolas literárias, como eu já tinha dito. Escolas literárias, períodos literários, momentos literários. Quinhentismo, barroco e arcadismo, nós ainda éramos uma colônia, por isso era colonial. E nós temos o segundo momento, que é a era nacional, que vai do romantismo ao modernismo. Romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo, né, e modernismo brasileiro. Bom, e aí nós temos os estilos da época da literatura brasileira. Então tem lá, ó, começa em 1500, né, a nossa literatura. Alguns autores consideram a primeira escola literária apenas o barroco em 1601, porque o quinhentismo, como também é chamado, literatura de informação. Então olha lá, quinhentismo, barroco e arcadismo. Vamos marcar aqui, ó. Vamos pegar uma canetinha aqui. Então aqui, ó. Quinhentismo, barroco e arcadismo. Isso aqui é a chamada era colonial. Do romantismo até o modernismo, nós temos a chamada era nacional da nossa literatura. Ok, pessoal? Então, era colonial e era nacional. Bom, e depois do modernismo, pessoal? O modernismo começa em 1922. Nós vamos ter 3 fases. E toda a produção literária após o modernismo, nós hoje classificamos ela como obras contemporâneas. Então é a literatura, tudo aquilo que se produziu depois do modernismo, da terceira fase do modernismo, nós chamamos de obra contemporânea. Então essa é a dica de hoje, pessoal. Literatura brasileira ela é estudada sobre 2 aspectos. O aspecto histórico e o aspecto literário. O aspecto histórico é aquilo que eles estão vivendo naquele momento. Vai refletir a sociedade da época. E o aspecto literário são as características literárias que vão aparecer nos textos. 2 grandes eras. Era colonial, do quinhentismo ao arcadismo. Quinhentismo, barroco e arcadismo. E era nacional, do romantismo até as obras contemporâneas. Obrigado, pessoal, e fica a dica sobre a literatura brasileira. Até a próxima!